Olá, graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E antes de começar a nossa reflexão, queria deixar para vocês 3 palavrinhas bem simples. Inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. E talvez uma 4ª palavrinha, compartilhe com alguém. E durante esta semana toda nós estaremos abordando um conceitozinho chamado Teologia da Cruz. E segunda-feira eu falei de Teologia da Cruz, aí é entre parênteses ou entre aspas, entre parênteses mesmo, Teologia da Glória. Na terça-feira, a Teologia da Cruz, Loucura da Cruz. Na quarta-feira, Teologia da Cruz, eu quero falar Tome a sua cruz. Na quinta-feira, Teologia da Cruz, eu quero falar Já estou crucificado com Cristo. E na sexta-feira, Teologia da Cruz. E aí eu quero deixar um tema aberto, sem nenhuma proposta. E nesta reflexão de hoje eu gostaria de refletir com vocês e para vocês, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22, que diz: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Quando a gente para analisar este contexto de Coríntios mesmo, ainda ontem, domingo, falei alguma coisa sobre isso na pregação, Paulo escreve esta carta e ele confronta 2 segmentos bem distintos. O primeiro segmento que Paulo está confrontando, e de forma bem na raiz mesmo, os judeus que buscavam como aspecto da salvação, aquilo que a gente chama, dentro da teologia e dentro da filosofia também, a fenomenologia, ou seja, algo que pudesse atestar a eficácia do evangelho pregado por Paulo, como cura, libertação, como uma manifestação da glória de Deus, como Moisés fez no passado, uma carruagem que pudesse descer para buscar alguém também, como Elias foi trasladado para o céu, e assim por diante. Então este era o grupo dos judeus que Paulo estava confrontando, mas em contrapartida também ele estava confrontando um outro grupo, e este grupo, eles estavam à busca da sabedoria via conceitos filosóficos que pudessem atestar a mesma capacidade do evangelho pregado por Paulo. Enquanto o povo judeu buscava um fenômeno sobrenatural e místico, o povo judeu buscava um fenômeno cultural e racional. Agora, interessante é que para os judeus a salvação ela estava nos preceitos da lei e em seu cumprimento de 613 mandamentos que trazia na Torá, ou na Tanakh, no Velho Testamento mesmo. Então, para nós, no livro de Êxodo, Levíticos e Números, a gente vai compreender muito bem isto. Deuteronômio, depois, quando reprisando a lei, para o povo da segunda geração dos que saíram do deserto. Então, assim, para o judeu, o que eu faço para ser salvo? Eu vou guardar 613 mandamentos e com isto eu estou de boa, com certeza, e vou adquirir a minha salvação. Para os gregos, a salvação ela não estava em cumprir algum tipo de mandamento, mas para os gregos a salvação ela estava na cultura filosófica, que neste contexto de Paulo mesmo havia 2 correntes ou 2 vertentes filosóficas bem distintas que não na Bíblia a gente vai encontrar isto, mas na história paralela a este acontecimento, e algumas coisas a gente encontra ainda na Bíblia também, no livro de Atos dos Apóstolos, aí mesmo nos Gálatas, aqui mesmo nos Coríntios, que então estas 2 vertentes da cultura filosófica grega, que eram os estoicos, e os estoicos, por sua vez, pregavam as boas virtudes, a boa moral e a boa sabedoria como forma da imunidade, ou de criar imunidade contra o infortúnio. Ainda com uma propostazinha, o sábio é livre. As suas corrupções morais
são igualmente perversas, era o conceito dos estoicos. Mas se eles buscassem para si estas 3 características da boa virtude, da boa moral e da boa sabedoria, eles estavam criando uma imunidade contra o infortúnio, e este infortúnio podia ser até mesmo o conceito de salvação que eles traziam para si, mas contrário a esta vertente filosófica dos estoicos, aparece um outro segmento chamado os epicureus, não é? Estoico vem com um pensador chamado Zenão, que cria esse movimento, e os epicureus vêm por Epicuro mesmo. Epicuro, ele já pregava a procura dos prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade e de libertação do medo. Então, enquanto para o povo judeu a salvação estava no cumprimento dos 613 mandamentos, com a ironia de que ninguém conseguiu cumprir, não é? Jesus vem e cumpre tudo isto, por isto ele pode de fato causar a nossa justificação, porque ele cumpriu tanto para judeus quanto para gentios aquilo que nós não poderíamos cumprir, não é? Para os gregos também, do ponto de vista destas 2 vertentes, as virtudes boas, a moral e a sabedoria, então espantavam o infortúnio, mas a outra vertente propunha que, olha, você pode ter sim um prazer moderado, então você vai beber, bebe de modo moderado, você vai prostitua de modo moderado, você vai entrar para o contexto do homossexualismo, que era uma cultura bem grega também, né? Então entra de modo moderado, nunca entre para extravasar mesmo, mas tão somente para atingir o estado de tranquilidade e de libertação do medo, totalmente. E aí vem uma contradição de Paulo, quando Paulo começa a pregar o Evangelho, ele vem propor que este Evangelho ele é totalmente contra esta cultura judaica, né? Como esta cultura grega, helênica ou filosófica. E a contradição da mensagem da cruz para os judeus estava no fato de que a lei, que já chamava em si, já trazia sobre si o contexto de maldição para todos quantos fossem pendurados no madeiro, e isto a gente vai encontrar lá em Deuteronômio, capítulo 21, 23, não é? Mas Paulo também está escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, 13, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, como está escrito, e quando ele fala como está escrito, ele está remetendo para Deuteronômio, não é? Então, Cristo era loucura, porque ou era maldição, ou era escândalo, porque ser pendurado no madeiro como obra de salvação, para a lei, isto não é salvação, isto é maldição. Contrapartida para os que vinham do campo do pensamento filosófico mesmo, então para os gregos helênicos, então para a igreja de Corinto, não é? A contradição da mensagem da cruz para os gregos é que a mensagem ela era insana do ponto de vista de que não trazia um conceito do homem com suas boas virtudes, com a sua boa moral, com sua boa sabedoria, como forma de imunidade contra o futuro e contra o mal também. E também a própria mensagem da cruz, muito menos tinha a proposta de trazer alguns tipos de prazeres moderados, né, que pudesse moderar de forma que pudesse adquirir, mediante estes prazeres moderados, o estado de tranquilidade para atingir a libertação do medo. Então, para a mensagem da cruz, é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas está falando isso, é Deuteronômio que está falando isto. Para os gregos seria propor, olha, você não tem que ter uma vida de austeridade dentro do estoicismo e você não tem que buscar uma vida de prazer também dentro do epicurismo. E isto trazia um confronto imenso, porque não mais dentro do aspecto meramente da cultura filosófica, da cultura religiosa, mas do confronto, não é? Ou ter que aviltar tudo aquilo que eles pregavam e atestavam como sendo legítimo e como forma de salvação. A conclusão é que tanto
para com os religiosos judeus, quanto para a cultura filosófica grega, é que a mensagem da cruz é loucura, é escândalo. E 3 aspectos porque ela é loucura e escândalo. Primeiro, porque ela não requer nada de você, ela não quer a sua boa virtude, e ela não quer também o seu prazer moderado, ela quer você. Então o primeiro aspecto vem justamente nisso daí, porque ela não requer nada de você, senão que ela requer você por completo, sem as suas ações e sem a sua capacidade de pensar que pode fazer alguma coisa de interessante, tanto para a sua salvação, quanto para o reino de Deus. E em segundo aspecto, a mensagem da cruz, ela não requer também, ela não cobrava dos fiéis o requinte religioso, e por ela não cobrar o requinte religioso, ela excluía a pessoa do fariseu, ela excluía a pessoa do doutor da lei, e ela excluía a pessoa do sacerdote judaico como mediadores da salvação. E aí, lá escrevendo Paulo ainda em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, ele está falando que não precisa do fariseu como mediador, não precisa do doutor da lei como mediador, e não precisa nem do sacerdote, nem do sumo sacerdote como mediador, e ele propõe a um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem, não é? E há um só Deus também, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então anula totalmente o conceito da filosofia helênica do ponto de vista estoico ou epicurista, como também dentro da religião judaica ela anula a pessoa do fariseu, do doutor da lei e do sumo sacerdote, porque Jesus aqui ele já está nos chamando para o sacerdócio universal. E a mensagem da cruz não busca méritos humanos, nem da lei, nem da cultura, mas busca única e exclusivamente o mérito do Filho de Deus, que se entregou e que se envolveu por cada um de nós para nos redimir, para nos resgatar, para nos tirar da servidão e da escravidão, tanto da condenação da lei, quanto da condenação das trevas, e até mesmo este tipo de escravidão da busca contínua e incessante, fadigante da cultura como forma de se libertar, fosse pelos prazeres adquiridos, fosse pela austeridade de vida, não é? E aí Paulo ele está fechando aqui esta mensagem mesmo, que eu comecei a ler para vocês no versículo 21 do mesmo capítulo, a parte B, ele está falando porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, e com isto o que ele está tentando transmitir, o conceito aprove, agrada, sentir prazer, aprove, é sentir prazer, aprove, é se deleitar. Então Deus se agrada, Deus sente prazer e Deus se deleita, não é? Em poder salvar o homem única e exclusivamente pela fé. Aprove a Deus salvar os que creem pela fé, pela loucura da pregação. E a mensagem da cruz para o intelectual ela é loucura. A mensagem da cruz para o religioso ela é loucura. A mensagem da cruz ela sempre vai transmitir este aspecto de loucura para este mundo dentro dos seus bojos religiosos e intelectuais, mas que necessariamente não pode trazer uma resposta viável, saudável e que seja, do ponto de vista soteriológico, né, da salvação do homem. E aqui a mensagem da cruz para aqueles que creem é poder de Deus e é sabedoria de Deus. Ainda falei isto ontem no versículo 18 deste mesmo capítulo, e fechando neste versículo 21, Deus se agrada, Deus sente prazer, Deus se deleita em poder salvar aquele que crê pela loucura da pregação. Então, ou você faz opção pela loucura da pregação, ou você ainda continua religioso guardando seus mandamentos, oculto guardando aí os seus conceitos filosóficos e assim por diante. Não estou falando que a mensagem da cruz ela é anticultura, mas ela confronta sistemas que pensam que por si só eles podem trazer salvação para o homem. A única possibilidade de salvação é Cristo Jesus. Fora de Jesus, fora da salvação.
dentro de Jesus, dentro da salvação. E com isto eu quero deixar para vocês, nesta manhã, mais esta reflexão. E como sempre, deixando aí um beijo no coração, um beijo na alma. Paz, Deus seja convosco neste dia.